As nossas Bíblias, irmãos, no livro de... Deixa eu ver aqui, nós vamos ler duas escrituras, fiz aqui as anotações. Primeiramente em São João, no capítulo 7, Evangelho de São João, capítulo 7. Vocês estão ouvindo bem aí? Está normal? Então é só o meu retorno aqui mesmo, né? São João, capítulo 7, verso 18 a 24, né? Depois vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11 a seguir. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra, e todos vós maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 11 a seguir. Ou verso 11 e 12, né? Assim que sabemos que o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriar de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Podemos assentar. Que Deus abençoe nossa meditação, né? Eu hoje, regressando para casa, até ali então Deus não tinha nos dado nada no que nós meditarmos, e de repente isso relampejou, né? E eu tive que tirar a mão para fora do carro e agradecer a Deus, porque é tão bom quando você tem uma necessidade e Deus responde. Embora já temos, com 27 anos aqui pregando, nós já temos repetido vários sermões, ou falado muitas vezes da mesma situação, e isso sempre em ângulo diferente. E como disse Paulo, não é nem problema dizermos muitas vezes as mesmas coisas, pelo contrário, ele diz que é segurança para todos nós. E principalmente quando vamos falar da palavra de Deus, cada dia ele vai acrescentando mais, né? O nosso conhecimento. E nós vamos falar de algo aqui, meus irmãos, que me chamou muita atenção. É como nós somos enganados pela aparência e por que Deus nos engana. E por que Deus não gosta de trabalhar. Talvez você possa até se confundir com a extensão do texto, né, do que vamos colocar aqui, né? Porque Deus ama, vamos dizer assim, porque Deus ama escolher as coisas que não têm aparência. Eu creio, vamos colocar assim, que para nos surpreender. Deus ama nos surpreender, né? Deus ama que nós sejamos surpreendidos com Ele. Como lá está em Coríntios, né, no capítulo 1, que Deus pega as coisas que não é, para confundir as que o homem diz que é. Ele usa as coisas que para o homem não são, para confundir aquelas que os homens acham que são. Então Deus ama fazer isso, Deus ama nos surpreender, né?
E eu estava pensando em algo, e talvez você possa dizer, mas até isso, sim. Você pode notar que para nós da mensagem, né, devido aos inúmeros sermões e como o profeta gostou tanto de ilustrar sobre a questão da águia, a parábola da galinha, né, que chocou o ovo de águia, o tanto que ele falou da águia, observando, ela enfrentando a tempestade, a águia isso, a águia aquilo. Mas se você notar, aqui no Brasil, por não ter águia, né, não só aqui no Brasil, mas eu acho que nem na América, em toda a América do Sul não existe águia, somente na América do Norte. Nós cometemos um erro muito grande quando nós vamos querer ilustrar apenas por causa da aparência a águia. Você pode ver aqui nessa capa do inário está a águia. Mas que águia que está aqui? Está a águia que tem a cabeça branca e desce até o pescoço branco e depois o resto do corpo é marrom, né? Essa águia que está aqui no inário, que está na maior das divulgações da mensagem, essa aqui não é a águia de Lucas 17:30. Vocês sabiam disso? Onde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Essa águia aqui é marítima. Essa águia aqui, ela é pescadora. Essa águia aqui, ela vive de peixe, não de corpo. Compreenderam? Agora, por que que ela foi definida e ela colocada? Porque, embora há inúmeras espécies de águia, é uma das mais bonitas, é uma das mais belas. E aí todo mundo coloca ela. Como esses olhos nossos são problemáticos, né? Sempre nós vamos escolher alguma coisa que é bom ver, é mais gostoso de olhar e chama mais atenção. Na época de Jesus, não só na época de Jesus, mas na época dos apóstolos, nós vamos ver aqui pela Bíblia, que os homens gostavam muito da aparência. Tanto que Jesus, nós vamos aqui já voltar a Mateus capítulo 6, se vocês trouxeram as suas Bíblias, vão acompanhando comigo, nós estamos aqui para aprender, não é? Jesus censurou de uma maneira brusca, não é? Essa questão das pessoas se valer da aparência. Primeiro vamos ver o que ele disse. Vamos passar um pouquinho pelo texto que nós lemos aqui de São João capítulo 7. O que ele estava querendo colocar? Ele disse, olha gente, se num dia de sábado vocês fazem a circuncisão num homem, porque tem que fazer cumprir a lei de Moisés, ou seja, queira ou não queira, é uma obra. A circuncisão é cortar a pele do prepúcio do sexo do menino, homem, né? Então, é um trabalho a ser feito. Mas vocês fazem esse trabalho para querer cumprir a lei. Agora, por que estão me condenando? Porque no sábado, eu também fiz um trabalho, e esse trabalho foi curar de todo um homem que sofria. Ou seja, por que vocês vão tanto pela aparência das coisas e não vão pela reta justiça? Por que nós gostamos de ver tanto a aparência das coisas e não procuramos averiguar o conteúdo das coisas, o significado das coisas, a importância das coisas? Mas infelizmente, a aparência nos cega, a aparência nos engana. Foi o que ele disse, vocês deveriam julgar não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E Paulo dizendo na outra escritura que nós lemos, ele disse, eu louvo a Deus por Deus ter nos abençoado quando estive com vocês aí, para que vocês tenham com que se gloriar de nós, de mim, não é? Por causa daqueles que se gloriam na aparência, porque na era primitiva, irmão, se tinha uma coisa que as pessoas se gloriavam, era na aparência. Se você for para a era da igreja de Esmirna, e você que tem a mensagem, você lê na era de Esmirna, né? O Senhor ali elogiando aqueles crentes da igreja da era de Esmirna, que tinham padecido bastante da era de Irineu, né? E Deus dizendo a eles ali que eles tinham, né, repreendido, eles tinham sofrido com aqueles que orgulhavam-se dizendo judeus e não eram. Agora o profeta diz, por que os homens ali mentiam que era judeu quando não era judeu?
Que benefício teria se passar por judeu? É porque a maioria da igreja era composta de judeu. Então, quando falava que era judeu, havia certa segregação. Aí você diz, bíblico? Sim. Você vai para a carta de Paulo aos Gálatas, que eles estavam numa festa em Antioquia, e aí Pedro estava ali, até Pedro, sentado junto com todos os irmãos gentios, estavam comendo, estavam alegres, estavam felizes, e aí do nada começou a chegar os irmãos para a confraternização da parte de Tiago, que vinha da Judéia, os discípulos de Tiago, os membros da igreja de Tiago, começou a chegar para a festa. Quando Pedro viu que eles vinham, e eles eram todos judeus, e ainda tinham dificuldade com certas coisas, como a circuncisão, você pode ver que lá em Antioquia mesmo, em Atos capítulo 15, aqueles que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos que deveriam circuncidar, e Paulo teve um grande debate com eles e tiveram que subir a Jerusalém para discutir esse negócio, E então até o próprio apóstolo Pedro deixou ser levado pelo pecado da falsa aparência. Por isso que Paulo disse que ele era repreensível, porque quando começou a chegar os irmãos da parte de Tiago, ele se levantou e foi querer sair da mesa, e Paulo estava observando ele. E depois Paulo repreendeu e disse, porque na frente de todos, por que você faz isso? Por que você, quando viu os outros chegando que era judeu, você quis sair do meio dos que era gentil? Então, os que era cristão gentil, eles se sentiam diminuídos. E muitos por fraqueza, para poder se passar ou ser mais respeitado. Irmãos, quanta fraqueza, não é verdade? Quantas coisas que a aparência é capaz de fazer. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, quantas pessoas não têm fraqueza por ocupar um cargo na igreja? Eu tenho que ser sincero com os irmãos. Agora, o que é que as pessoas tanto almejam um cargo, quando ele mesmo sabe que talvez não poderia beneficiar? É para ele ser bem visto pelas pessoas. Tanto é que o profeta chega a dizer, por que você deseja ser aquilo? Sonda os seus motivos, seus objetivos. Por que você quer ser aquilo? É para que as pessoas te olhem diferente? Para que as pessoas te honram mais? Para que as pessoas te consideram mais? Então, quantas pessoas não têm fraqueza por essas coisas? Apenas por causa da aparência. Quer dizer, as pessoas vão olhar nas confraternizações, nas festas de caridade, seja nos encontros, seja nas vigílias, então ele tem um lugarzinho no meio dos demais ali que são ministros. Ele põe uma gravata, põe um paletó e ele senta ali e todo mundo vai olhar ele como diferenciado. Aqui está, Aqui está, vamos dizer, os leigos, os membros, e aqui está o clero. Aqui estão os homens de Deus, e ele está lá no meio, e aquilo para ele pagaria o dinheiro que fosse necessário por causa daquela vaidade. Oh Jesus! E não sabe que isso é um pecado. Agora, veja como é que Deus ama trabalhar diferente. Amém? Deus ama trabalhar diferente. Espero não ser tão repetitivo. Lembra-se que muitos deles usavam, nada contra. Elias tinha uma capa, Paulo tinha uma capa. Era uma maneira de se diferenciar, vamos dizer, seria como o paletó hoje. Agora Jesus, quando veio, ele não tinha nenhuma vestimenta de clero. Tanto é que a mulher ali no poço de São João capítulo 4, quando falava com ele, não viu nada mais, nada menos do que um simples judeu ali. Ela não disse rabino na primeira fala, mas ela disse, sendo tu judeu, fala comigo, que sou samaritana. Ela não viu um ministro, ela não viu o profeta, ela não viu nada diferente ali, ela apenas viu um judeu. Mas quando ele disse, vai, chama o teu marido, ela disse, eu não tenho. Ele disse, verdade, se tivesse 5 e vive com um que não é teu. Ela disse, Senhor, agora eu não vi nenhuma aparência, eu apenas vi um judeu, mas agora eu vejo. Amém, meus irmãos? Agora eu vejo algo. Agora eu vejo que tu és profeta. Lembra do que o irmão Brana disse, a vergonha que ele passou entre os pentecostais, que na época tinha mensagem para o dia? Quando ele chegou no meio dos ministros e ele estava apenas com a camisetinha e uma calça listrada, que ele vinha vindo de uma viagem,
e ele estava ali no meio do povo, e ele se apresentou, pediu que todos os ministros se apresentassem. Ele era um evangelista, ele passou pela disse, evangelista William Branham, Jeffersonville, Indiana, e foi sentar. E já notaram ele, porque era novidade um batista no meio do pentecostal. O que o batista estava fazendo no meio do pentecostal? E eles ficaram meio encabulados com aquilo, eles vão dar uma oportunidade para esse batista, né? Mas a coisa mais interessante que ele disse, aí para você ver como é que a aparência engana, e até hoje engana. Diz que ali estava aqueles ministros, cada um com seus ternos, outros de uma outra forma, mas todo mundo novo, robusto, com os cabelos bem penteados, todo mundo assim no estilo ortodoxo, né? Com aquela aparência de pregador, com aquela elegância de pregador. E de repente, quando vem o pregador, foram lá buscar ele pela mão, o velhinho, careca, só tinha um capuz de cabelo branco aqui atrás, vieram segurando ele, trouxeram até o púlpito, e o velhinho começou. E o velhinho começou a falar, e o profeta disse com a cabeça baixa o tempo todo, Deus, tenha misericórdia. E ele foi tentado, ele foi humilde em dizer que ele foi tentado, viu todos aqueles ministros, por que deixou o velhinho lá, sendo que tem tantos homens qualificados para fazer? E diz que enquanto ele pensava, o velhinho entortou e falou, opa! Acabou a velhice do velho. O Espírito Santo pegou ele. E aí ele viu que o velho ficou energizado, o velho, uma energia diferente agrudou o velho, e o velho já não precisou mais ninguém segurar ele, e ele começou, diz que lá falando da vida botânica, daqui a pouco ele foi no céu e voltou falando no livro de Jó, e esse homem pulava para cima, batia um calcanhar contra o outro, e corria de um lado para o outro, e disse, gente, me dá espaço, vocês tiraram meu espaço daqui, em outras palavras, ministros, encostam para lá, me dá liberdade. E o irmão Branham disse, meu Jesus Cristo, se isso é capaz de fazer com um velho, o que não será capaz de fazer comigo? Mas ele disse, eu fiquei com dó dele, depois eu fiquei com dó de mim. Estão entendendo, irmãos? Então, se nós conseguirmos olhar as coisas além da aparência, vamos olhar o que está dentro das pessoas, não o que aparenta ser. Você vai se enganar. Como eu pedi a oração de vocês, nós vamos começar a estudar aqui domingo, se Deus permitir, nós vamos pôr um quadro aqui, e segundo até o que Deus me deu, nós vamos colocar aqui, de um lado a mãe, do lado o pai, e no meio uma criança. Vamos pôr ele aí de 4 anos, mais ou menos uma criança de 4 anos, e nós vamos falar sobre formação. Você vai ver a importância da formação, e por outro lado ver que a formação não tem nada a ver com o cristianismo, mas ela é de suma importância. Estão compreendendo? É o caráter natural, é a formação natural, de suma importância para você, para mim, para todos nós. E se você não teve quando criança, Deus hoje dá essa formação para você através da palavra. Mas se você for uma pessoa que aprende de Deus, você não precisa, esta criança, vir para a igreja para aprender a se comportar como um ser humano. Ele já terá seu comportamento de berço. Estão compreendendo? Mas muitas vezes as pessoas vêm de lá para cá com uma boa formação natural, como um mancebo de qualidade. E aí a pessoa bate o olho nele e vê aquela formação e diz, irmão, aí esse é cristão, irmão, esse homem aí daria um pregador, esse homem dava um diácono, e essa coisa natural. E às vezes um que foi pego lá no mundo das drogas, todo arrebentado, todo acabado, Deus vem, justifica, santifica e glorifica ele, e quando você menos espera, o torto está em direito nas mãos de Deus, e Deus vai usar ele para confundir o mundo lá fora. Eles vão dizer, mas esse aí não era o fulano? Ele disse, era ele, mas agora não é mais. Isso é maravilhoso, igreja. Mas vamos aqui em Mateus no capítulo 6, veja como Jesus censurou tremendamente isto. Depois nós vamos ver algo aqui na mensagem. Vamos lá? Mateus capítulo 6, verso 1 a seguir.
Olha o que ele começa dizendo: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Mas por quê? Para ser vistos por eles. Aliás, não terei galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. Que Deus nos ajude. Quanto mais o homem te engrandece, pior você fica. Fuja disso, de que algum homem te veja como uma pessoa grande. Mas busque a misericórdia de Deus para que Deus possa te ver apenas como um filho dele. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Meu Deus. É a pior bobeira, irmãos, que as pessoas cometem. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é diferente de ninguém. Minha esposa, porque é mulher de pastor, ela não é diferente de vocês. Ela é uma mulher igual a todos vocês. Apenas Deus escolheu para ela sofrer mais. Meus filhos, porque são filhos de pastor, não é melhor do que o filho de ninguém aqui. Então ninguém deve discriminar ou desprezar, ou vamos dizer assim, ficar em volta de eu sou amigo da mulher do pastor, eu sou amigo do filho do pastor, eu sou amigo do pastor. Qual que é o problema? Eu sou esposa do diácono fulano de tal, eu sou esposa do obreiro fulano de tal. Tem gente que gosta do glamour, gosta dos holofotes. Tanto é que hoje se vai num encontro de pastor e você não apresentar sua esposa, todo mundo fica reparando, porque tem que se apresentar, tem que ser destaque. Foi o que eu perguntei outro dia na internet. Alguém sabe me dizer como era o nome da mulher de Pedro? Só sabemos que ele tinha a sogra porque Jesus curou ela. Quando ele escrevia as cartas, dizia: minha esposa, a irmã fulana, manda saudação para vocês, irmãs. Não tinha nada disso não. Estão compreendendo? Mas o problema é que hoje todo mundo quer glamour, todo mundo quer holofote, todo mundo quer que alguém reconheça, que alguém fique em volta. Eu volto a repetir, só como gracejo, né? Mas é real. Não se problema que se você for atropelado aí na rua, se você morrer, você vai ser reconhecido. Você vai ter que ser reconhecido. Lá no ML, um parente vai ter que te reconhecer lá. Né? Para poder o médico assinar o atestado. Vamos deixar que Deus nos reconheça. Né? Mas tem mulher que ama ser mulher de pastor, porque ela sendo mulher de pastor, então ela é diferenciada no meio de todas. Então, é como uma pastora, né? A pastora à parte. Tem as discípulas, as seguidoras. Irmãos, eu estou ensinando vocês, eu não estou zombando de ninguém, nem estou criticando de ninguém. Eu apenas estou mostrando para vocês o que a Bíblia diz sobre essas coisas, a aparência. Tem filha de pastor que anda como princesa no meio dos ervais, né? Filhos de pastor andam como príncipe. Parece que o pai dele é o rei da igreja. Pelo contrário, o pai dele é o que serve a igreja. Quando entra de peito erguido. Quando devia entrar de cabeça abaixo, dizendo: Deus tenha misericórdia, porque eu sou mais tentado aqui no meio de todos. Quando, pois, der esmolas, não façais tocar trombeta diante de ti, como faz os hipócritas na sinagoga e nas ruas. As denominações, irmãos, eles são astutos. Eles são astutos. Se eles dissessem assim, vamos todos fechar os olhos, vai passar a salva. Quem tem 10 mil reais para Jesus, põe na salva. Ninguém poria. Ninguém ponharia. Mas se fala assim, publicamente, todo mundo assim: quem tem 10 mil reais aí? Quem tem fé para ter 10 mil reais? Aí a pessoa faz questão de levantar e vem para o corredor e o pastor diz: finalmente um filho de Abraão com fé. E ele vem todo. Aquilo para ele é algo magnífico.
Agora pede para fazer ocultamente, para você ver se tem um filho de Abraão, para ter fé mesmo, para esperar lá de cima, só lá de cima. Mas não, quando ele vem, ele já está destacado, e o galardão dele ele já recebeu, e às vezes até aplaudem. Aí ele vem e coloca ali, e todo mundo quando vê ele na rua ou vê na igreja, diz assim: aquele irmão ali foi o que doou 10 mil reais, rapaz, ali tem fé, ali ama a causa de Deus. Ele fica, vai ser olhado diferente. Agora eu falo como, eu não consigo nem pronunciar o nome dele, né? O gênio lá, o Einstein, né? Eu não sei se é eu que estou louco ou se todo mundo aí está louco. Eu só sei que a coisa está diferente, a coisa está esquisita. Ser pastor é uma tentação. Se o seu sapato não zunir, não brilhar, se você não tiver um terno bom e não chegar em devidos lugares com um carro bom, um carro do ano, quase ninguém olha para você. Fica difícil. E muitos membros só até tentados. Meu pastor é um homem abençoado, que não é abençoado. Mas por que ele é abençoado? É o carro dele, é a casa dele. Aquele é abençoado. E Pedro e João, filho de Deus, que não tinham uma moeda para pôr na cesta do aleijado, será que eles eram abençoados? Não tenho prata nem ouro, mas o que ele tinha? O que é que ele tinha? Ele tinha o que prata e ouro não era capaz de fazer. Ele tinha virtude, ele tinha o poder de Deus. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vês em secreto te recompensará. É como nós estávamos dizendo o dia. Por que o profeta recusou aquele cheque de milhões de dólares lá, que o homem ia dar para ele, para poder construir um tabernáculo? Porque ele disse: se você aceita, depois essas pessoas sempre tocarão a trombeta e dizer: esse tabernáculo foi eu que construí, foi eu que ofertei. Os filhos dirão: foi meu pai que levantou essa causa. Os netos, os bisnetos dele que viria, deixaria a marca registrada do seu pai ali. Foi eu que fiz isso. Como eu disse, já que queria dar, por que não repartiu aquele tudo em massa, mais ou menos de 10 mil reais? Cada vez que o diácono passava, ele enfiava a mão no bolso e jogava o bolo dentro da salva. Ele ia dar do mesmo jeito. Só que aí ele não ia aparecer, não tinha destaque para ele. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e esquina nas ruas. É por isso que nossos irmãos da congregação tomam como doutrina que não ora, eles não oram se não for de joelho. Eles acham que orar de pé é hipocrisia, mas pega o sentido da palavra. Deus não está dizendo que não se pode orar de pé. Ele está dizendo que você não pode orar de pé para ser visto. Estão compreendendo? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e teu pai, que o vê que está oculto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Quer dizer, você não precisa ficar ali repetindo aquilo para dizer que orou 1 hora. Irmão, eu levanto de madrugada e eu vou te falar, eu oro 1 hora, 2 horas, todo dia. O irmão ali é benção, o irmão ali é sapato de fogo, o irmão ali é... Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de lhes pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ou seja, abreviando. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial
vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Agora, para concluir, vamos aqui ao verso 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Chega na igreja, parece que morreu e esqueceu de cair. Irmão, estou 3 dias de jejum, estou me consagrando. Ali mesmo já recebeu o galardão. Ou então o pastor, né, vai ter uma série de cultos, ele fala assim: irmãos, eu estou aqui nesta noite, eu estive no monte uma semana em consagração e jejum à igreja. Oh, homem de Deus, para que isso? Mas tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Ou seja, procure mostrar como se você estivesse vindo num banquete, alegre, feliz, perfumado, ungido a cabeça, alegre, feliz. Amém? E Deus depois vai mostrar o fruto daquele jejum. Para não parecerdes aos homens que jejuais, mas sim ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Amém? Na mensagem de perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 24, o profeta disse: agora simplesmente não interprete nada. Se Deus quer que você saiba qualquer coisa, Ele enviará isto, vê? Então apenas fique bem sólido agora. Fique quieto, algo aconteceu. E agora apenas fique bem. Você compreende o que eu quero dizer? Compreende? A congregação diz amém. E apenas fique. Não tente se tornar estranho. Estou entendendo? Para ser um cristão. Você não precisa ser estranho para ser um cristão. Você apenas tem que ser você mesmo. Você mesmo. Quando o profeta foi aclamado lá pelo pregador para pregar na escola dominical da manhã, ele disse: ontem à noite, aqui na apresentação dos ministros, passou um evangelista, William Branham, de Jeffersonville, Indiana. Eu convidaria ele para vir da plataforma. O profeta se encolheu, se escondeu, porque ele estava de camiseta e com a calcinha listrada. E o homem continuou: William Branham, Jeffersonville, por favor, venha à tribuna. E ele encolhido. E o senhor que estava do lado cutucou ele e disse: o senhor o conhece? Ô tentação, né? Ele disse: sou eu, mas não diga nada, porque olha, eu vim apenas, eu passei e vi o ajuntamento, então eu vim, mas eu não vim preparado, porque um ministro batista, terno, paletó, gravata, aquela coiseira toda, e ele só estava com uma camiseta e uma calça listrada, e ele disse: então eu vim desse jeito, e ficou todo embaraçado. E o homem falou: não, rapaz, isso aí ninguém liga, aqui ninguém liga para isso não. O povo aqui não liga para essas coisas. Se estão te chamando, vai. Ele disse: não, por favor, não diga nada. Alguém viu o William Branham? O homem disse: ele está aqui. Aí não teve jeito. Ele teve que ir. E Deus usou de uma forma que ele disse que saiu fora de si. Ele não sabe nem, para começar, nem o que ele disse. Mas Deus sabe o que ele disse. Tanto é que quando chegou no final, ele disse que chegou lá na hora no pátio, lá no intervalo. Aí disse que chegou um de chapeuzão, camisona xadrez, fivelona. Ele disse: eu queria que o senhor fizesse um avivamento na minha igreja. Ele disse: quem é o senhor? Eu sou o reverendo do Texas. Ele disse: na verdade, a minha camisetinha não estava causando problema nenhum por aqui, né? Porque o texano aqui está, né? Está vestido como um boiadeiro aqui, né? Então, meus irmãos, às vezes nós julgamos mal a aparência das coisas. Estou entendendo? E nós achamos que para Deus usar, Deus tem que entrar dentro de uma regra. Ontem nós viajando, e nós estávamos vendo algo ali na internet, e chegamos a esse comentário e dizer: por que a igreja não é assim? A igreja devia ser assim.
Devia entrar nesse espírito, e aí é onde a gente chega àquela conclusão, né? Às vezes, as pessoas confundem ordem da igreja com opressão. Ordem com opressão. Entendeu? Então eles ficam oprimidos. É bonito ver a ordem. É bonito ver a aparência, é bonito. Mas isso aqui não é um termo que você não possa glorificar. Que se você sentir vontade de levantar e glorificar a Deus, depois sentar de novo, não é problema. O que você não pode é ficar o tempo todo em pé atrapalhando o que está atrás. Mas se você sentiu vontade de levantar, glorificar e sentar, se você sentiu vontade de bater palma, qual que é o problema? Você não está fazendo ao homem, você está fazendo a Deus. Mas as pessoas não ficam completamente à vontade. Elas ficam oprimidas. Elas ficam inibidas. Quando na verdade, onde é o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O que você não pode é conversar. O que você não pode é ficar andando. O que você não pode é ficar se comportando de uma maneira ridícula quando Deus está sendo adorado. Mas o que você fazer em benefício da adoração é válido. Estão compreendendo? É válido, né? Então, mas infelizmente às vezes, né? Mas deixa eu voltar aqui, né? O profeta diz: não tente se tornar estranho para ser um cristão, porque você se afasta de Deus. Essa maneira de querer ser diferente, de querer ser... Tem pessoas que ele é levado, é uma fase, né? Então ele acha que se ele não fazer daquele jeito, não vestir daquele jeito, não atuar daquele jeito, parece que Deus não vai abençoar ele, que Deus não vai ajudar ele. É como eu falo, né? Fazer o que os outros fazem, e às vezes só por causa de aparência. Às vezes usando uma águia que nem é a águia real para estar naquele lugar ali. Às vezes usando um quadro do profeta que ele nem sabe o que é aquele quadro e para que é aquele quadro. Usando certas coisas que não sabe nem sequer o significado e por que aquilo está ali e qual o significado daquilo. Mas faz por causa da aparência, porque vê os outros fazendo. Nos outros lugares tem, ele também quer. É por isso que diz o profeta: se não tomar cuidado, vocês pegam o espírito do pastor. Então, se o pastor é radical, você se torna radical. Se o pastor é extrovertido, você se torna extrovertido. Quando na verdade vocês têm que pegar o Espírito Santo. E deixar o pastor ser usado por Deus da maneira que Deus quer que Deus use ele. Estão entendendo? Mas, infelizmente, a aparência das coisas. Então, a pessoa acostuma com aquilo ali e leva aquilo ali como, como eu sempre falo, costumes, tradições, quando, na verdade, é só aparência de culto, aparência de santidade, mas não tem nada de real naquilo. O profeta diz, muitas vezes, é um fogo pintado na parede. Só olhamos para ele, olha que coisa bonita, mas simplesmente é xerox do xerox do xerox do xerox do xerox. Hoje você vai ver o povo da mensagem cantar, você vê que é um xerox de alguém que tem influência que cantou, alguém pega aquele mesmo hino e vai tentar cantar igual a outra cantou, às vezes a mesma roupa, o mesmo estilo, a mesma maneira, e você vê que é um xerox tirado do xerox, do xerox, do xerox, do xerox, mas vida você não vê naquilo. A coisa tem que ser real, tem que ser verdadeira, tem que ser autêntica. Estão compreendendo? Com vida naquilo. E não um pegar o espírito do outro, né? Daqui a pouco uma irmã aqui começa a se alegrar e ela pega o lenço que talvez ela use, começa a rodar o lencinho, daqui a pouco todo mundo está com um lencinho como em algum lugar rodando no meio da igreja. Para que isso? Roda o lenço onde você quiser rodar, mas não roda porque o outro rodou. Estou entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos pôr de pé? Deus Todo-Poderoso, livra-nos das falsas aparências, cega os nossos olhos para estas coisas e nos coloca na realidade real. Não deixa, meu Deus, sermos levados por estas coisas, que nunca venhamos duvidar do que o Senhor é capaz de fazer em qualquer pessoa, porque o Senhor usou uma vez 4 leprosos para poder libertar uma nação, aonde nunca ninguém jamais passaria pela cabeça. O Senhor deixou de usar generais, homens treinados na guerra, para usar 4 homens condenados à morte, para trazer o livramento. Então, meu Pai, quando o Senhor disser, eu vou fazer algo, que nós não venhamos subestimar a aparência do que o Senhor vai querer fazer com aquilo.
A coisa mais importante é o que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai realizar, o que o Senhor vai usar, se é o Senhor que está usando. O Senhor pode fazer das pedras, filho Abraão, o Senhor pode fazer morto a 4 dias viver, o Senhor pode fazer o valo de ossos secos se juntar, trazer pele sobre eles, trazer nervos sobre eles, trazer carne sobre eles. A coisa mais importante é que o Senhor está no assunto, não a aparência das coisas, porque se o Senhor está ali, nada de impossível tomará lugar ali. Tudo será possível pelo Senhor. Dai-nos esta fé, essa segurança, e que não venhamos olhar segundo a aparência e nem julgar as coisas segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Em nome de Jesus. Amém.